Oi, gente. Opositores se juntam em ação contra Bolsonaro, não é? Com o lema Direito Já, Fórum pela Democracia, claramente emulando os Diretas Já dos anos 80, não é? E nós vamos analisar isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. E se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, divulgue, considere apoiar a gente. Os apoiadores têm direito de escolher pautas para próximos vídeos, não é? Além de outros benefícios. Então vamos lá. Representantes de 10 partidos, entre eles o PSDB, PDT, PT, Cidadania, se reuniram na noite desta segunda-feira, dia 20, em São Paulo, para organizar o lançamento do movimento Direito Já, Fórum pela Democracia. O objetivo é formatar um grupo suprapartidário de oposição ao governo Jair Bolsonaro, e a iniciativa acontece a poucos dias da manifestação pró-governo marcada para o próximo domingo, e no momento que a oposição organizada dos partidos de esquerda e de centro-esquerda ainda é tímida no Congresso. E realmente faz todo sentido se você parar para pensar. O governo Bolsonaro convocou, apoiadores, na verdade, do governo Bolsonaro convocaram essas manifestações pró-governo para o dia 26. Tem um cheiro um pouco de golpe, uma coisa hostil à democracia. Então faz sentido os partidos de esquerda e de centro-esquerda, e até alguns, eu diria, de centro-direita, né, caso do PSDB, especialmente em economia. O PSDB deixou de ser centro-esquerda há muito tempo, embora a direita conservadora não o reconheça como centro-direita, porque eles não usam a economia como elemento balizador para divisão de partidos, divisão ideológica. Para eles é basicamente a cultura, então existe essa distorção aí. Mas, fundamentalmente, esses partidos se reuniram, não é? O encontro foi organizado pelo escritor Fernando Guimarães, do PSDB, e pelo advogado Marco Aurélio Carvalho, do PT. O movimento começou como um grupo de WhatsApp que ultrapassou 200 integrantes de vários partidos. Segundo eles, a ideia agora é lançar um manifesto e organizar um ato no Tuca, o teatro mantido pela PUC em São Paulo. Ainda não existe uma data fechada para isso. A ideia é ver se a gente quebra o gelo e atua com uma plataforma em comum, disse o advogado Pedro Serrano, que cedeu seu apartamento para o encontro. Carvalho seguiu na mesma linha e defendeu a busca por uma pauta comum. O que nos une é maior do que aquilo que nos divide, disse ele. E que faz todo sentido, né? Faz todo sentido reconhecer que o que une esses partidos pela defesa da democracia é maior do que o que os separa. No entanto, é importante deixar claro que não pode acontecer como no passado, que alguns desses partidos, quando eles se reúnem para uma plataforma assim de oposição a algo, eles abrem mão de elementos centrais das pautas específicas de cada partido. Isso não pode acontecer. Você pode não colocar essa pauta como central na organização coletiva, mas você, dentro da sua militância, da luta do seu partido, você não pode abrir mão. O PSOL não pode abrir mão da luta junto ao movimento LGBTQ, o PT não vai abrir mão e não pode abrir mão do Lula livre, Marielle vive, a coisa da lembrança de Marielle é importante, tem um significado, assim como pautas como uma reforma tributária mais progressiva e outras precisam estar presentes, mesmo que nem todos concordem exatamente com essas pautas, né? Acho que deve haver um esforço para que algumas dessas pautas se tornem mais unificadas também, embora alguns desses partidos presentes claramente não vão aderir, né? Entre os cerca de 40 convidados estavam políticos como o ex-ministro Aloysio Mercadante, o ex-prefeito Fernando Haddad, o vereador Eduardo Suplicy, todos do PT, o ex-ministro da Justiça José Gregory, o ex-senador José Aníbal e o vereador tucano Daniel Annenberg pelo PSDB, o candidato derrotado do PSOL à presidência Guilherme Boulos, o presidente do PV José Pena, José Gustavo, porta-voz da rede, além de liderança do PDT, Cidadania, PSOL, PCdoB, dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, UNE e do Movimento Negro. O que faz sentido, a Ordem dos Advogados estar lá, porque tem um elemento de defesa das instituições democráticas. Quando você faz o chamado Fórum pela Democracia, é fundamental uma compreensão da democracia que vai além do papel de seleção de lideranças, ou seja, vai além das interpretações elitistas do século XIX acerca da democracia. E do desenvolvimento do elitismo desde então.
Ou seja, aquelas interpretações que diziam que o papel da democracia era exclusivamente selecionar as melhores lideranças, é uma compreensão da democracia que não é mais compatível já há muito tempo com o campo de centro-esquerda. O campo de centro-esquerda entende, e até mesmo parte da direita liberal também entende assim, que as instituições democráticas têm um papel importante que vai para além da simplesmente seleção de lideranças. A democracia não é um mero mecanismo de seleção de lideranças, ela é mais do que isso. Ela é garantia de liberdade de expressão, de uma série de direitos, de respeito a minorias e tudo mais, né? Os participantes disseram que não foram representando seus partidos. Vários deles não têm cargo relevante na direção das siglas, mas se comprometeram a levar o que foi discutido para suas respectivas legendas. Uma mistura dessas eu só vi nas diretas já, disse Gregory, ao encontrar Suplicy no elevador. Os convidados que chegavam ao evento recebiam um broche onde se lia direito já, garrafa de vinho branco que faziam companhia a sanduíches. Mas basicamente, essa analogia, esse paralelo com as diretas, faz todo sentido. E eu já havia falado de paralelos com marcha com Deus, pela família, liberdade e tal, aquela marcha da direita lá dos anos 60, como tendo um paralelo com o bolsonarismo atual, não é? Os planos de união não evitaram, porém, algumas reações mais ásperas. Durante sua fala, o advogado Celso Antônio Bandeira de Mello afirmou que Bolsonaro foi eleito devido à influência dos Estados Unidos e que, nesse sentido, era preciso ter consciência de quem está do outro lado. Aí o tucano André Franco Montoro se irritou e interrompeu o advogado. Não vamos começar com teoria da conspiração aqui. O governo foi legitimamente eleito. Se for assim, vou me levantar e vou embora. Criticou ele, que acabou permanecendo no encontro. É interessante essa interação porque, na verdade, houve sim uma adoção dos Estados Unidos pelo bolsonarismo já durante a campanha. E há uma suspeita, uma investigação em curso em relação à influência americana via financiamento, via dinheiro mesmo. Mas isso, até onde eu sei, não foi absolutamente provado. Então não é nem bem uma teoria da conspiração, algo que não tem nenhuma evidência, mas também não é algo que a gente possa afirmar como conclusivo, que definitivamente aconteceu. Então está numa área meio cinza. O tesoureiro nacional do PT, o deputado Emílio de Souza, disse estar disposto a abrir mão de bandeiras do partido, como a campanha contra a reforma da Previdência e pela liberdade do ex-presidente Lula, em nome da unidade. A educação pode ser um ponto que nos una mais. Se não nos unificar a Previdência e a campanha Lula Livre, vamos procurar o que nos une. Como eu disse, dentro desse movimento você não colocar como central as suas pautas específicas, ok. Abrir mão das suas pautas específicas na luta dentro do partido, não ok. Não é algo que eu defenderia, não é? Derrotado na última eleição à presidência, Haddad defendeu que o grupo se organize em torno de uma agenda mínima de temas como educação, relações exteriores, geração de emprego e direitos humanos, e busque a adesão do centro e do centro-direita liberal. Aí eu vejo problemas. Qual é o problema? A centro-direita liberal, como ele chamou aí, não vai ter os mesmos mecanismos de geração de empregos, por exemplo, que os partidos de esquerda. Ou seja, por exemplo, os partidos de esquerda defendem, em geral, geração de empregos com investimento em economia verde, defendem geração de empregos com fortalecimento da indústria nacional. A direita liberal defende a abertura do comércio, que é uma lógica completamente diferente, e a abertura do mercado, enfim, que é uma lógica completamente diferente daquela da direita para atingir o objetivo de geração de empregos. Então, no tema geração de empregos, só para ficar nesse, para pegar um exemplo, não há como haver acordo, porque as técnicas, digamos assim, e as perspectivas são completamente diferentes, né? Aí o Haddad disse, a gente não pode jogar o jogo dele, Bolsonaro não tem establishment contra establishment, o que tem é progresso contra atraso. Acho que é um pouco mais complicado do que isso quando você lida com a complexidade do Congresso. Você pode falar em progresso contra atraso quando você fala, por exemplo, e aí pega um outro tema que ele citou das relações exteriores, quando o ministro das Relações Exteriores disse que aquecimento global é trama marxista. Aí é atraso. Aí, enfim, aí você pode dizer que quem defende isso representa atraso e quem defende o conhecimento científico e o consenso
dos cientistas de climatologia defende o progresso. Então, nesse caso, você pode falar em progresso contra atraso, né? O líder do PCB na Câmara, Orlando Silva, usou a palavra degelo para classificar o encontro. Temos de lutar contra o sectarismo na política brasileira. Entre os próximos passos do movimento está tentar atrair adesões em outras regiões, como dos governadores do Nordeste. Aí eu achei uma fala muito boa e muito adequada do Orlando Silva. Na verdade, a união, na minha opinião, tem que ser em prol, como o nome da organização diz, Fórum pela democracia, entendendo a democracia como instituições democráticas, entendendo a democracia não meramente como um mecanismo de seleção de lideranças, como entendia a teoria das elites desde o século XIX, passando pelo século XX. E como boa parte do movimento conservador, e a forma como parte do movimento conservador vê os mecanismos da democracia, a gente tem que criticar, a gente está em uma oposição com relação a isso. Mas em pautas específicas, como geração de empregos, como direitos humanos, que incluem os direitos sociais, não há acordo. Nessas pautas, não há acordo porque se a pessoa é de fato um liberal e o outro de fato é um social-democrata, enfim, a perspectiva de como atingir esse objetivo é completamente diferente. Então, você, no fundo, pode concordar que esse é um objetivo, gerar empregos é um objetivo. Mas como chegar lá, as pessoas defendem caminhos completamente diferentes. Às vezes, quando eu dialogo com algumas pessoas, eu tenho essa dificuldade, porque as pessoas às vezes tratam, isso em geral, inclusive pessoas com altíssimo nível de educação, com muito boa formação, inteligentes, nós não estamos falando de pessoas com baixo nível de informação de jeito nenhum. Mas elas tratam essas questões como se fosse uma questão assim, não, o certo é isso é o errado e a gente tem que fazer o certo. Mas as pessoas e os partidos políticos divergem de como chegar ao que, digamos assim, todos consideram certo. Todo mundo considera certo geração de emprego. Mas como chegar lá, existem muitas divergências. Existem caminhos que são antagônicos, contraditórios. Não há para seguir como seguir em um e seguir no outro simultaneamente. Eles entram em choque. E isso é fundamental, essa clareza é fundamental existir dentro dos partidos de centro-esquerda e saber que essa aliança agora é circunstancial, é voltada para impedir que o bolsonarismo tenha uma ascensão autoritária, que o bolsonarismo ameace a democracia, mas não é uma aliança que pode fazer as pessoas dos partidos de centro-esquerda abrir mão das pautas mais progressistas. Foi abrindo mão das pautas mais progressistas que a esquerda abriu espaço em larga medida para a ascensão de figuras autoritárias. E aí eu cito o exemplo nos Estados Unidos, na década de 90, quando Bill Clinton segue nesse caminho, isso abriu espaço. Na Inglaterra a mesma coisa, com Tony Blair. Aqui no Brasil, especialmente na segunda metade do governo Lula, especialmente com Dilma, com a indicação de Joaquim Levy e tudo mais, foi se abrindo mão dessas pautas. E quando o Lula estava com enorme popularidade, era uma oportunidade, foi se abrindo mão dessas pautas. E isso, em grande medida, tem relação, não é o único fator, mas tem relação com a ascensão do bolsonarismo. Então nós temos muitas razões para não abrir mão das nossas pautas específicas. Mas, claro, podemos, em torno de pautas mais amplas, nos unir circunstancialmente para se contrapor ao autoritarismo, algo que eu sempre defendi aqui no canal. Então é isso aí, gente. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like, compartilhar e pensar em apoiar a gente no Apoia-se. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.